Oi, tudo bem com você? O vídeo de hoje é uma breve resenha da pequena parte do livro Discipulando Nações, o poder da verdade para transformar culturas, escrito pelo Darren Miller. Esse livro traz alguns pensamentos muitíssimo interessantes sobre as contribuições do cristianismo na transformação econômica, inclusive, de culturas. Antes da gente começar a falar sobre essa preciosidade, eu quero pedir que você curta este vídeo, inscreva-se aqui no canal e ao final também deixe os seus comentários, que são muito preciosos e importantes para mim, porque eu quero saber como você pensa. Bem, por que eu achei esse livro interessante e quis aqui trazê-lo para a gente conversar um pouco? O primeiro é que o Darren Miller faz uma avaliação acerca da pobreza que é bastante diferente daquelas que a gente está acostumado. Normalmente, economistas, ativistas sociais têm uma visão a respeito da pobreza que é eminentemente materialista. Ela exclui da equação do que leva um país, uma região à pobreza, as crenças desta região, as crenças prementes, as crenças que são mais populares na região em que elas estão inseridas. Ou seja, se exclui do fenômeno da pobreza qualquer análise que tenha origem metafísica. A pobreza é, portanto, um fenômeno meramente social em que a religião tem muito pouco a colaborar, a dizer. O que o Darren traz, entretanto, é uma perspectiva que consegue apresentar a possibilidade e fortes evidências de que a religião é algo importante, é um fator prevalente para que algumas regiões se desenvolvam mais do que as outras. Aqui já vale a pena a gente fazer algumas explicações sobre o que esse livro não é. Esse livro não é uma defesa da teologia da prosperidade, que vai basicamente defender que um convertido, que um crente, alguém egresso na fé cristã, tem vantagem superior no que diz respeito à atenção de Deus manifesta em bênçãos materiais. Essa não é a proposta do livro. A proposta do livro, entretanto, é mostrar como as crenças de uma região, as crenças mais importantes em uma determinada região, podem possibilitar a maior facilidade da mobilidade social dessas pessoas. E aqui eu quero fazer uma citação que está na página 35 e 36, em que o Darren vai trazer algumas explicações interessantes. Ele diz o seguinte: eis aqui uma pergunta vital e relacionada à pergunta anterior. O que causa a pobreza em todas as suas formas? As pessoas são pobres principalmente por causa de suas circunstâncias físicas ou por outras razões? A maioria das pessoas nunca considera essas perguntas. E entre aqueles que o fazem, a maioria tende a enxergá-las através de lentes social, econômica ou política. Mas as evidências mostram claramente que a pobreza e o fracasso de um país ou comunidade em atingir o seu potencial econômico são causadas por restrições tanto externas quanto internas. Restrições externas são aquelas que estão fora do controle do indivíduo ou da comunidade. Há duas restrições externas majoritárias: o mal estrutural e o mal natural. Os profetas bíblicos estavam cientes do mal estrutural. Eles condenaram repetidamente a injustiça social, uma das principais causas de todas as formas de pobreza e desolação humana. Da mesma forma, o mal natural, terremotos, secas, inundações, doenças, causam pobreza e fome em grande escala. As boas novas de Cristo devem se dirigir aos dois tipos de mal, pois Cristo veio para destruir as obras do diabo. A cruz de Cristo aponta não só para a salvação de indivíduos, como sinal da justiça e da misericórdia de Deus. A cruz faz uma crítica radical às instituições sociais, políticas e econômicas injustas. Em contraste com o foco bíblico centrado nos males que impedem o florescimento humano, a maioria dos escritores sobre o assunto concentra-se nas causas materiais externas, sociais, econômicas e políticas. Embora essa análise seja boa e necessária, esse livro examinará os fatores internos que levam à pobreza e estagnação das comunidades humanas, precisando chegar às raízes metafísicas do problema, diz ele. Em seguida, o Darren Miller começa a apresentar uma ideia que é chamada de mandato cultural.
O mandato cultural é a ideia de que Deus, na criação, legou ao homem o cuidado da terra. E isso não tem a ver apenas com agricultura ou com dar nome aos animais. O mandato da criação tem a ver com as profissões, os ofícios, com tudo aquilo que realizamos na terra, inclusive hoje. Ou seja, o nosso trabalho tem a ver com a ordem que Deus deu. E, mais do que isso, essa perspectiva muda a visão muito popular de que o trabalho é uma punição de Deus em decorrência do pecado. Ao invés disso, a gente pode reconhecer que o trabalho ele pode ter se tornado mais forte, mais duro, ter se intensificado. Entretanto, ele sempre foi uma bênção de Deus e uma função atribuída por Deus à humanidade. E é com base em uma reflexão teológica mesmo, mais profunda sobre o papel do trabalho, sobre as consequências da pobreza, que o Delron começa a construir um edifício de argumento que tem a ver com as possibilidades de mitigar os efeitos da pobreza no homem. E esses efeitos da pobreza mudam não só com programas sociais, mas mudam com alguns tipos de pensamento humano que acabam nos relegando a posições inferiores. Aqui na página 42 ele vai dizer o seguinte: infelizmente, com muita frequência, os cristãos comprometidos com o trabalho em prol da justiça e do bem comum apenas seguem as últimas tendências da indústria da pobreza. Métodos antropocêntricos e etnocêntricos não irão longe o suficiente ou então nos desviarão do caminho. Deus deve consistir na fonte, nos meios e no fim de tudo que fazemos no trabalho por comunidades e nações justas e prósperas. O que eu gostei nesse livro é que o autor ele tem uma relação muito pessoal com o combate à pobreza. O autor é um militante na causa da mitigação da pobreza extrema em diversos países. Com esse background, ele não vai trazer para o leitor uma realidade afastada da realidade, uma realidade excessivamente teórica, mas ele vai apresentar questões que têm a ver com a sua própria experiência no combate à pobreza. Isso é muito importante. E nesse contexto em que ele vai explicar a necessidade da mudança de visões para que exista desenvolvimento econômico, ele traz um exemplo muito interessante que é de uma médica, de uma bióloga, que falava a respeito do funcionamento da poliomielite, que é uma doença transmitida através de micro-organismos. Enquanto ela explicava as origens dessa doença, os seus alunos agradeciam pela explicação, mas diziam que ela estava enganada. Por quê? As suas avós haviam ensinado que eram bruxas que, mordendo as crianças, faziam com que elas adquirissem essa doença. Ou seja, a crença deles a respeito das doenças tinha a ver com uma visão que era derivada do animismo comum à região em que viviam. Isso quer dizer que as crenças de uma região elas têm uma influência muito grande de como é que se reage à realidade em que você está inserido. Isso vai ter a ver com o porquê das nações se desenvolverem, o porquê elas enriquecem ou empobrecem. Um outro exemplo que o autor vai citar, salvo engano, é da República Dominicana, onde ele conhece os nativos da região e conhece alguns japoneses que estavam ali colocados. Os dois grupos estavam ali há muitas gerações, entretanto os japoneses se desenvolveram muito mais do que aqueles nativos. E a razão para isso é que eles tinham uma ética própria a respeito do trabalho, da poupança e também dos investimentos. Isso é, um grupo trabalhava mais e trabalhava de forma mais inteligente, enquanto o outro era levado a trabalhar menos pelas crenças que tinham, e não porque eram preguiçosos ou algo do tipo. Mais uma vez, esse é um exemplo de como as crenças desaguam no estado social que as pessoas podem atingir. Um intelectual que fala sobre algo parecido é o Max Weber, que, avaliando o desenvolvimento de países protestantes, chega à conclusão de que o principal fator para o crescimento econômico dessas regiões teve a ver com a fé, teve a ver com a forma com que eles criam e, por isso, agiam, trabalhando de um modo que os possibilitava um desenvolvimento maior. O que essas observações vão mostrar para a gente é que, para além da alocação de recursos e do combate à desigualdade, em muitos contextos é necessário que exista uma mudança mesmo no pensamento, que o cristianismo ajuda bastante para que hajam mudanças expressivas no modo de vida dessas comunidades.
E aqui o autor vai trazer uma reflexão interessante, onde ele se propõe a provar que países que sofreram com o colonialismo, com uma exploração mais predatória, não estão fadados ao fracasso para sempre, assim como países que são ricos de recursos naturais também não conseguiram se desenvolver, mesmo não tendo sido explorados. Na página 87 ele vai dizer o seguinte: alguns países ricos, como a Suíça e a Suécia, nunca fizeram parte do sistema colonial, enquanto muitas colônias, atuais ou antigas, incluindo a Austrália, Hong Kong e os Estados Unidos, são ricas. Além disso, muitos países pobres, entre eles o Nepal e o Afeganistão, nunca foram colônias. É claro que o colonialismo prejudicou alguns países, mas não há nenhuma relação determinística entre a pobreza material e o colonialismo. Dizer, como os revolucionários, que a fonte da pobreza de um país é algum outro sistema ou país faz os habitantes locais parecerem ou se considerarem incapazes e impotentes. Além disso, pode significar que eles mesmos não devem assumir nenhuma responsabilidade pela própria pobreza. Portanto, não há esperança de mudar a situação a partir de dentro, sem algum tipo de revolução. Causa alguma admiração que essas pessoas tão menosprezadas se tornem dependentes de outras? E aqui, adentrando já o terceiro capítulo, que fecha a primeira parte dessa obra, ele começa a apresentar o Evangelho como sendo algo que não só nos salva, mas como transforma nossos corações e as mentes para uma nova percepção acerca da realidade. E que essa nova percepção pode ter implicações muito grandes na forma como nós lidamos com o mundo e com os recursos que temos. Na página 93, algo bastante notório. As terras com menos acesso ao Evangelho normalmente estão entre as mais necessitadas. E para comprovar essa afirmação forte, o autor vai mencionar alguns estados inseridos na janela 1040, que é composta por países africanos e do Oriente Médio. Na página 95 ele diz o seguinte: assim, por que tantas pessoas são pobres e estão famintas? Excetuando-se ocorrências catastróficas, guerra, seca, inundação, a pobreza física não acontece por acidente. Ela, logicamente, é derivada da percepção que as pessoas têm de si mesmas e do mundo, observada nas histórias que elas contam e na cosmovisão que possuem. Enquanto a maioria das pessoas entende que a pobreza pode resultar da injustiça social, poucas compreendem o vínculo que a pobreza, em suas várias formas, e a mentalidade das pessoas. Esse vínculo não raro é descartado como a justificativa de que querem culpar os pobres pela pobreza. Mas a compaixão aos pobres não deveria nos levar a considerar pelo menos esse vínculo? Afinal, se existe a mínima chance de que a cosmovisão possa piorar o problema da pobreza e outras formas de degradação, não somos obrigados a examinar isso? E ele conclui a página 95 dizendo: quando se doa dinheiro sem mudar a cosmovisão receptora, ela permanece estagnada na pobreza. Bem, até agora o Darren Miller mostrou como o problema das visões materialistas, com a perspectiva secularista do mundo, não são capazes de lidar com todas as razões que envolvem a pobreza. Ele apresenta alguns outros exemplos que nos dão possibilidade de raciocinar um pouquinho a respeito disso. Na página 99 ele diz: da parte do hinduísmo, afirma-se que as pessoas são pobres por causa do que fizeram em vidas passadas, e a maneira mais rápida de sair da pobreza na próxima vida é sofrer nessa vida. Ao contrário do cristianismo, o hinduísmo não considera que essas pessoas foram feitas à imagem de Deus, de modo assombrosamente maravilhoso. Na verdade, o hinduísmo afirma que mulheres de hoje são, na realidade, os homens que pecaram muito em sua vida anterior. Para voltar como homem considerado um estado superior na próxima vida, uma mulher deve sofrer por seus pecados agora. Não causa admiração que na Índia, uma terra complexa e bela de 1 bilhão de pessoas, o feminicídio, o extermínio sistemático de mulheres, apenas por serem mulheres, seja um fato duro da vida. 1 milhão de mulheres são assassinadas na Índia todos os anos por meio do feticídio e por costumes sociais brutais, como mortes ligadas aos dotes.
Perceba o impacto que uma visão religiosa pode ter na vida. Para muitos indianos, o sofrimento dessa vida é uma expiação para uma vida melhor. Ou seja, sofrer, não se desenvolver, em algum sentido pode ser vantajoso. E é nesse sentido que o autor defende a ideia de que o Evangelho pode transformar financeiramente muitas comunidades. Não porque ele magicamente resolva os problemas, como muitas vezes a teologia da prosperidade propõe, mas porque ele apresenta novos conceitos sobre a vida que podem ser realmente transformadores em muitos casos, trazendo a possibilidade de que as pessoas desejem melhorar de vida e façam isso através até mesmo de condições ruins disponíveis na sua realidade. Uma outra questão que eu fiquei pensando também é que muitas vezes nós queremos defender que todas as culturas têm exatamente o mesmo valor. Entretanto, parece que a realidade refuta isso, uma vez que algumas culturas, de acordo com os seus valores, conseguem desenvolver padrões de justiça para além dos padrões meramente econômicos superiores. Veja que a visão que os indianos têm muitas vezes colabora para a violência contra a mulher, de modo que a mudança de uma visão nessas regiões, através do Evangelho, pode trazer soluções diversas para problemas sociais que estão instalados ali. E é por isso que na página 101 o autor vai dizer: apenas as condições físicas e a injustiça não podem ser responsabilizadas pela pobreza humana. Em última instância, todas as formas de pobreza humana emergem de uma rede de mentiras. Essas inverdades escravizam indivíduos e culturas. Fomos aprisionados nessas mentiras por causa da rebelião contra Deus, iniciada quando nossos primeiros pais acreditaram na mentira da serpente, em lugar de crer na palavra de Deus. Todos acreditamos em mentiras e nós até as produzimos. Portanto, já que a pobreza começa em nossas mentes e crenças, assim também deve ser com a solução. Podemos romper os fios dessa teia de 3 maneiras: pregando o Evangelho, renovando as mentes e discipulando nações. O livro está apresentando para a gente a ideia de que o evangelismo ele tem implicações que vão além do pensamento que normalmente nós temos. Muitas das nossas agências humanitárias poderiam e deveriam ser agências de desenvolvimento, de modo que a pregação do Evangelho transformasse essas mentes e habilitasse essas pessoas a buscarem condições de vida melhores. Mais do que isso, eu penso que o papel do Evangelho aqui ele vai ter implicações mais do que verticais, mais apenas do que a salvação da pessoa para a vida eterna. Mas ele consegue fazer uma transformação horizontal na sociedade em que ele está inserido, que é muito positiva. E é por isso que na página 108 o Darron vai dizer brevemente algo muito interessante. Devemos discipular não apenas indivíduos feitos à imagem de Deus, devemos discipular culturas inteiras para a glória global de Deus. Essa parte do livro me fez pensar bastante em como nós podemos levar em consideração não apenas aqueles dados que são coletados e que dizem respeito à pobreza hereditária transmitida pelas nações e perpetrada também por jogos de poder que colocaram esses estados e essas populações em condições de vida insalubres. Mas de que maneira é possível transformar essas realidades não só dando recursos, não só destinando recursos, mas fazendo com que essas pessoas se libertem do cativeiro cultural em que elas se encontram, que elas possam ter novas perspectivas sobre a vida que as transformem. E o que me encanta nisso tudo é que o Evangelho pode trazer essas mudanças, mudando, por exemplo, a mentalidade do hindu, mudando a mentalidade do animista, para que, através dessa transformação, eles tenham novas categorias de pensamento que os possibilitem raciocinar o mundo de uma forma melhor, cumprindo uma doutrina cristã que é a da mordomia, que é cuidando do mundo de uma forma melhor e, com isso, sendo beneficiados. Na página 110, o autor vai dizer o seguinte: quem procura ajudar os pobres precisa entender 3 cosmovisões distintas: a sua, a da cultura sobre o discipulado, a cultura anfitriã, e o teísmo bíblico.
Se você não examinou sua própria cosmovisão, provavelmente está operando de uma perspectiva subcristã, pois o secularismo e o animismo são marés culturais predominantes em nossos dias. É essencial, portanto, que você examine a sua cosmovisão. Ela afeta tudo o que você faz, até mesmo como vê a Cristo. Você não precisa mudar culturas inteiras todas de uma vez. As sociedades mudam à medida que os indivíduos mudam. As nações são discipuladas uma pessoa de cada vez. Toda pessoa idealista sonha em como mudar o mundo. Pensa em como as suas ideias podem impactar mais pessoas. E não são poucos os empresários que desejam apresentar o seu produto para mais nações. Não são poucos os que desejam ver as suas iniciativas espalhadas pelo mundo. E muitos empreendedores sociais sonham corretamente em como melhorar o estado de coisas em que nós estamos inseridos. O que eu acredito que o Darron traz é algo importante para essas pessoas porque faz com que nós levemos em consideração aspectos metafísicos que são comumente ignorados quando tratamos das ciências sociais, ciências jurídicas, ciências sociais aplicadas. Como o autor mesmo apresenta no livro e faz várias ressalvas, é claro que o colonialismo colaborou para o estado de penúria que muitos países e povos vivem. É claro que condições desfavoráveis comunicadas historicamente são reais. Entretanto, é necessário também apresentar, para além da ajuda imediata, possibilidades de que essas pessoas deixem os meios tenebrosos em que se encontram. E isso vai acontecer também através da pregação do Evangelho. Ou seja, o Evangelho é um fator prevalente para mudanças sociais e econômicas em sociedades que estão em situações desfavoráveis. Eu gostei bastante dessa perspectiva porque ela apresenta para mim a ideia de que nós devemos alimentar e pregar, que nós devemos desenvolver e pregar, e que o resultado da ajuda imediata com a ajuda de longo prazo, quando combinada com a pregação do Evangelho, é sim capaz de transformar países, por mais que as suas situações sejam desfavoráveis. Eu fico pensando que essas ideias não estão apenas longe de nós, em outros países, mas podem estar muito próximos de nós, nos nossos bairros, na nossa vizinhança. Um tempo atrás eu li um livro chamado Povo de Deus, escrito por um antropólogo brasileiro que se propõe a fazer uma avaliação do impacto do crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, especialmente entre os setores mais pobres da sociedade. Uma coisa interessante que o autor vai notar é que o desenvolvimento dos crentes, apesar de inseridos em comunidades desfavoráveis, era melhor do que a dos seus vizinhos. A resposta para explicar essa distinção, vai dizer o antropólogo, que por sinal não é cristão, é que os crentes, ao se converterem, ganhavam novos padrões de vida e com isso deixavam hábitos destrutivos que eles cultivavam. Por exemplo, eles deixavam de consumir drogas, cigarro e álcool. Isso fazia com que houvesse sobra de dinheiro. E com esse dinheiro que sobrava, eles investiam mais na educação dos filhos, investiam mais na reforma das suas casas e com isso conseguiam, pouco a pouco, transformar a sua realidade. O resultado dessas transformações era de que, em alguns anos, a vida dessas pessoas tornava-se melhor. A administração dos seus recursos era mais inteligente e, com isso, era possível uma mobilidade social mais interessante do que aquela usufruída pelos membros não crentes das mesmas comunidades carentes. Ou seja, algumas das ideias que estão apresentadas aqui no Discipulando Nações e que eu apresentei aqui nesse vídeo encontram respaldo na realidade nacional, de acordo com a avaliação desse outro livro, O Povo de Deus. Eu acho interessante essa forma de ver o fenômeno social da pregação, porque ela apresenta algumas consequências que a gente nem pensa no evangelismo. Normalmente, quando nós pregamos, nós estamos pensando na salvação eterna dessas pessoas, e essa tem que ser a nossa preocupação mesmo. Mas é muito gostoso a gente pensar que o que nós estamos fazendo em obediência a Deus, cumprindo o ID, lá de Mateus 28, causa transformações imediatas na vida das pessoas, e que nós poderemos ver avanços econômicos reais na vida de pessoas que nós nem poderíamos imaginar. Você mesmo deve conhecer pessoas que, quando se converteram, tiveram mudanças de vida muito expressivas. E isso é notável de nós pensarmos como algo que aconteceu como resultado, como implicação da conversão.
Tudo isso que eu vi me motiva, assim, a doar para causas sociais, nacionais e internacionais, mas consegue renovar a minha crença na pregação e no fato de que ela transforma vidas, não apenas para a eternidade, mas de forma imediata também aqui nessa terra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que, como resposta, deixe aqui um curtir e também inscreva-se aqui no canal para receber mais conteúdos que nós produziremos. Eu também valorizo muito a sua opinião, então deixe o seu comentário aqui, eu prometo que vou ler. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo deste canal e a gente se vê na próxima. Até lá!